Olá, meu nome é Bruno Falcão, sou designer e especialista em criação de marca e desenvolvimento delas. E hoje nesse vídeo eu vim trazer um assunto que está muito em alta esses tempos, que seria a criação de social media, não só social media, mas também outros tipos de posts em geral, feito basicamente por IA. E algumas pessoas acham bonitos, outras não. A maioria não acha muito bonita, porque dá para ver que tem uma diferença de qualidade, de criação, não tem uma direção visual muito boa para esse tipo de criação pela IA. Talvez quem não tenha acesso, ou talvez nem conhecimento sobre design em si, pode acabar criando uma arte totalmente na IA e achar que fica bom. Só que a gente vai ver nesse vídeo que uma direção criativa ruim ou só feita ou sem direção criativa, pode estragar muito o seu design. Vamos ver também alguns comentários sobre o que o povo está achando dessa criação só por IA, e eu vou dar minha opinião nesse vídeo. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vê que esse tipo de criação não agrada aos olhos. Por quê? Todo tipo de material de social media, de criação de posts ou qualquer material que envolva o design, ele tem que ter uma certa quebra de um elemento para o outro. Se você é empresário e decide usar só por IA, você não vai ter esses olhos para entender como que o público vai perceber a sua arte. Então, ter a visão de um designer para poder dar essa direção criativa e mostrar que só por IA não é o bastante atualmente, a gente consegue ter uma noção melhor e explicar como funciona. Uma dessas páginas de fofoca acabou publicando esse post e nele fala sobre isso, como que o público numa arte feita totalmente por IA rejeita hoje essa visão artística, que nem isso que devemos considerar visão artística, né? Porque não tem um olhar mais especialista nisso. Então, eu abri aqui a imagem de uma forma melhor para a gente ver. Você consegue ver que toda arte ela funciona, né? Ela tem a questão da funcionalidade, passa as mensagens, por exemplo, sorvete expresso R$ 3, é, com calda de caramelo morango mais salgado fresco. Vocês veem que a arte toda ela tá bem localizada, ela tá bonitinha, ela tá bem feita, parece bem feita. Só que um elemento que a gente sempre tem que levar em conta é ela ser real. Temos a imagem de um mascote, que seria aqui do lado, tem a imagem dos produtos, né, do sorvete, do salgado e o valor. Só que não é real. E como ela não é real e está se encaixando diretamente com o plano de fundo, você vê que a arte do leão, a arte do céu, a arte está no mesmo contraste, fica feio. A gente tem uma visão feia, tem uma visão diferente. A gente não consegue entender como está sendo aplicado, porque vai ser justamente artificial demais. O ser humano ele tem a tendência de querer entender melhor algo mais real possível. Uma imagem, mesmo que de certa forma ruim do produto, convenceria muito mais do que a gente criar totalmente por IA, porque dá aquele afastamento da visão que a gente tem. Você vai comprar um produto comestível, ainda mais que é comestível, que a gente trabalha muito com visual, você não tem uma imagem real, uma aplicação real dele, e usar imagens de apoio, mesmo que seja mesmo exatamente igual ao produto, dá esse distanciamento, o que traz esse aspecto de ser feio, mas não estar mal feito. Então, dá um estranhamento, né? Acho que até não vale da estranheza, porque tudo está muito, o contraste dos tons está muito igual, não combina, acaba não combinando com a proposta que ela deve ser feita. Temos o modelo que a gente viu aqui e tem esse outro modelo. E você vê que é exatamente isso. Os elementos num projeto de que um designer talvez montaria, funcionaria nas mesmas proporções, nos mesmos locais, só que dá um aspecto diferente, parece muito artificial, não tem aquele aspecto, aquela coisa realista que a gente busca ter, ou não, mas uma base de realismo deve ter. Páscoa somente hoje, plano dual, todos os textos estão ok, mas tem algo que faz esse afastamento com o público. Como designer, a gente consegue dizer sobre o que é, mas o público que vai olhar vai sentir que não está fiel, parece que foi como a IA está crescendo bastante, parece que foi mal feito, né? Está crescendo bastante, todo mundo tem a capacidade de fazer, então isso a pessoa acaba olhando e não levando a sério, né? A questão de um anúncio desse seria levar a sério a proposta que ele apresentava.
Tem até uns comentários aqui que fizeram sobre esse aspecto. Algumas pessoas não gostaram mesmo. As fotos das comidas do iFood são feitas por IA. Muitos você vê em apps de delivery, quando a pessoa bota uma foto por IA, dá aquele, como eu falei, dá aquele afastamento de será que ela é assim mesmo? É, não conscientemente a gente pensa nisso, né? Mas nosso inconsciente ele sente que não tá legal. Ele tem esse vale da estranheza que a gente comenta sobre isso. Basicamente o que é mencionado nesse daqui. É, o sorvete é artificial, o salgado é artificial, o refresco é artificial. Você não sente aquele aspecto de proximidade que a gente tem que ter no anúncio. Então, se você é empresário e tem essa pretensão de fazer consumir o seu produto, traga imagens reais para esse aspecto de, mesmo que talvez não seja aquela imagem muito bem feita, ainda dá para dar uma tratada, dar uma melhorada para ter a visão real do produto que o cliente vai ter. Então, é um defeito que a gente vê muito aqui nessas artes feitas por IA. Um comentário bem interessante foi esse daqui. Eu acho que fica muita informação, e quando eu vejo anúncios com isso também de informação, que exatamente foi aquela coisa pesada demais. Muitos empresários acham que quanto mais informação a gente colocar, vai ser melhor, mas não. Às vezes, menos informações é melhor do que mais informações. É um erro clássico que todo empresário normalmente tem, ainda mais no início, a depender do produto que ele tem. E é algo que a gente vê durante o tempo. Isso vai ser aplicado tanto na social media, tanto em posts, vai se repetir em várias coisas, além do design em si. Por exemplo, no tráfego pago, isso vai ser influenciado de certa forma. Eu não sei qual escala vai ser, mas vai ter uma certa influência. Os copywriters que a gente vê que também muita gente usa o chat GPT ou outra ferramenta de IA para criar esse tipo de projeto, que dá aquele estranhamento que a gente sente. Então, se você é empresário, pense em fazer algo mais natural possível, não dizendo para você excluir a IA, porque a IA vai estar aí com a gente para o resto dos tempos, né? Que agora que ela foi criada, todo mundo tem acesso, tem os seus pontos bons e pontos ruins. Só que a gente sempre tem que ver a questão dos pontos mais que faça o público querer comprar o seu produto ou o seu serviço. Então, usar a IA é bom, só que de jeito equilibrado. E se precisar, é melhor usar a IA de forma que as pessoas olham e veem que é um trabalho bem feito, talvez tenha usado uma IA, mas que não fique com esse aspecto desse exemplo que a gente mostrou anteriormente, beleza? Se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta, me diz o que você acha desse tipo de arte. Você já usou um tipo de arte como essa, feita totalmente por IA? E se você já viu alguém fazendo esse anúncio, o que você estranhou nesse tipo de criação? Se inscreve no canal e até mais.